A paz do Senhor, povo de Deus. O Senhor colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com você nesta tarde, amém? Que se encontra no livro de Ageu, no seu capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vocês. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor dos Exércitos por esta palavra. Eu já quero começar dizendo para você nesta tarde que o Senhor tem recompensa para aquele que trabalha na sua obra, amém? Aquele que trabalha em nome do Senhor, na obra do Senhor, ele não trabalha em vão. Não é trabalho em vão, não é esforço em vão. A palavra do Senhor está nos dizendo: se esforce, trabalhe, porque eu sou contigo, aleluia. Louvado seja Deus, continue a fazer a obra do Senhor, meu irmão, minha irmã. A palavra vai nos dizer, lá em Josué, que, se eu não estou enganado, é o capítulo 3 de Josué. Josué 2, a partir do 4 ao 11, conta a história de Raabe, que é uma prostituta, né, que escondeu os espias. E a Bíblia diz que por causa da atitude de Raabe, por ela ter escondido aqueles espias, a casa dela foi salva da destruição que vinha sobre aquela cidade. Aquela cidade ela ia ser tomada pelos israelitas. E Raabe não era povo israelita. Raabe, ela era de outra linhagem. Mas a Bíblia diz que por causa do que ela fez, ela e a casa dela foi salva. Talvez você esteja olhando para o seu cenário e dizendo: irmã, mas o que eu estou plantando para o Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor é tão pouco. Mas o Senhor manda dizer para você, meu irmão, minha irmã, eu não estou procurando aqueles que estão fazendo coisas grandes. Eu estou procurando aqueles que estão fazendo com coração. Aqueles que não desistem de fazer a obra, mesmo que seja árdua, mesmo que seja difícil. Você tem lutado, tem se esforçado para fazer, para agradar o Senhor teu Deus. E os esforços que você faz, meu irmão, minha irmã, não é em vão. Quero ler para você, para nosso coração, para nossa meditação nesta tarde, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, o Senhor, ele é um Deus que recompensa, galardoador, recompensador daqueles que buscam a ele, daqueles que fazem a sua obra. E meu irmão, minha irmã, só há recompensa para quem trabalha. Quero dizer para você nesta tarde: não desista de fazer a vontade do Senhor. Não desista de fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor para o nosso coração nesta tarde é: continue, se esforce. Eu estou com você. Eu estou com você. Trabalhe, o versículo 1 diz: trabalhe, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você entrou aqui achando que estava sozinho, que estava sozinha, que o Senhor não estava vendo o que você estava fazendo, as sementes que você estava plantando, os seus esforços.
Mas o Senhor é um Deus que vê aonde o homem não pode ver. E o Senhor diz para você, meu filho, minha filha, eu estou vendo. Só continue se esforçando, só continue na posição. Os versículos 7 ao 9 fala de recompensa. Fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Fala de coisas preciosas, de coisas grandes que o Senhor irá fazer. Mas antes de chegar aos versículos que falam da recompensa, ele manda dizer, a palavra diz, trabalhe, se esforce. Eu sei que não é fácil servir ao Senhor. Sei que não é fácil colocar a mão no arado. Louvado seja Deus. Mas aquele que coloca a mão no arado, ele está proibido de olhar para trás, de olhar para onde ele saiu. Então olhe para frente, continue olhando para frente. Os resultados virão. As sementes darão frutos, louvado seja Deus. E a recompensa é maior do que a semente que você planta. A recompensa, meu irmão, que o Senhor tem para nos dar, para nos entregar, não é baseado na semente que nós plantamos no sentido de pequenininho. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor ainda é pouco. Diante de tamanha grandeza, de tantos feitos que Ele tem feito por nossas vidas. Mas a recompensa é grande. Assim como nós plantamos um pé de milho. Você usa poucos caroços para plantar. Mas quando você colhe, você não colhe os 3 caroços, 4, 5 que você plantou. Você colhe um pé com várias espigas e nessas espigas tem vários caroços de milho. E o Senhor manda a palavra dele para o nosso coração para dizer, meu filho, minha filha, continue se esforçando, porque a colheita que está para vir, louvado seja Deus, para a sua vida é grande. Não é algo pequeno, não é algo de migalhas, é algo grande. Como pode um Deus grande dar migalhas para as pessoas, para os seus servos, para os seus filhos? Não. Talvez você esteja olhando, você plantou uma semente e ela ainda não nasceu, não frutificou, mas continue perseverando. Continue lançando as redes, continue plantando as sementes, sem se preocupar com a colheita, como vai vir, como vai ser. Não. Deixe que aquele que é recompensador, ele traga para a sua vida. Louvado e engrandecido seja Deus. Assim como houve recompensa para Raabe por ela ter escondido aqueles espias na sua casa, o Senhor manda dizer para mim e para você a recompensa para o seu trabalho. Em Apocalipse, no capítulo 22, deixa eu abrir aqui para nós lermos. Capítulo 22, no versículo 12. Apocalipse 22, o versículo 12 diz assim: Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Louvado seja Deus. É a palavra do Senhor, não sou eu que estou falando para você apenas, meu irmão, minha irmã. Eu estou sendo apenas um instrumento do Senhor nesta tarde para dizer para você que há recompensa para o seu trabalho. Porque aqui está dizendo, eis que cedo vem o meu galardão, a minha recompensa está comigo. E eu vou dar a cada um segundo a sua obra. Então a sua obra não é em vão. O seu esforço não é em vão. O seu choro não é em vão. Continue a fazer a obra do Senhor. Continue se esforçando. Creia que o Senhor cuida de você quando você faz a obra dele. Enquanto você cuida da obra do Senhor, enquanto você faz a vontade do Senhor, o Senhor cuida dos seus. O Senhor cuida da sua vida, o Senhor cuida da sua saúde. O Senhor cuida dos seus negócios, o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor livra. O Senhor abre a porta, o Senhor entra com providência. Creia que o Senhor é Deus de recompensa. Quero aproveitar a oportunidade e contar um pequeno testemunho. Para muitos eu sei que vai ser coisa muito pequena, que para muitos não significam nada. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos contar as bênçãos do Senhor. Não é só as coisas grandes que o Senhor faz na nossa vida, mas começar pelas pequenas coisas. Porque como que nós vamos aprender a glorificar o nome de Deus nas coisas grandes, se nós não aprendemos a valorizar e a contar as pequenas coisas que Ele faz? Eu lembro que houve um tempo que eu estava passando por uma luta financeira muito grande. E eu estava precisando de um dinheiro para completar o dinheiro do cartão. Todo mundo faz compra no cartão, né?
E eu estava esperando o dinheiro vir de um lugar. Porque como eu vendo roupas, eu pensei, vai vir o dinheiro e eu vou pagar para o quê? Não me preocupei. Mas aconteceu que das pessoas que estavam devendo não pagou. E aí eu fiquei preocupada. Meu Deus, como vai ser? Comecei a orar, Senhor. Digo, Senhor, eu sei que eu fui a precipitada, mas me ajuda aqui, porque eu não quero ficar devendo a ninguém, eu quero honrar os meus compromissos, porque a palavra diz isso. Eu comecei a orar. E começou a passar-se os dias e nada. Aí aconteceu uma situação que eu estava para prestar conta com uma pessoa e os lucros que eu ia ficar era muito inferior, muito menor do que eu precisava para pagar o cartão. E eu fiquei, amém, Senhor. O Senhor está no controle. Não murmurei, não questionei, mas continuei orando. E aconteceu que quando eu prestei conta com a pessoa, o valor que ficou para mim, que era para ser bem inferior, o valor foi exatamente o valor que eu estava precisando para pagar o cartão. E o que eu acho mais interessante, eu até comentei um dia com a minha irmã que a gente falando, brincando que não tinha dinheiro. Eu digo, eu tenho 5 reais que é um milagre. E vou contar. Aconteceu que quando eu fui pagar o cartão, eles me deram um desconto. Porque justamente quando eu fui pagar, não tinha chegado o dia de pagar ainda. Olha como Deus ele é fiel e ele é poderoso e como ele cuida daquele que faz a sua vontade, daquele que faz a sua obra. Faltava 2 dias para pagar o cartão e eu paguei antecipado. O dinheiro chegou antecipado. Eu paguei o cartão. Quando eu fui pagar, eles deram um desconto e ainda sobrou 5 reais. Como Deus faz. Por isso que os 5 reais que eu estava falando para minha irmã era milagre. Por quê? Porque o que eu achei que ia faltar, Deus foi tão generoso que ele fez sobrar. Aí você pode dizer, irmã, 5 reais, grande coisa. Para mim é grande coisa. Por quê? Porque eu pude ver, eu pude contemplar o cuidado de Deus. Talvez na sua vida tenha sido algo maior que Deus tenha feito. E louvado seja Deus por isso. O que eu quero enfatizar aqui é que Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida daquele que faz a sua vontade, daquele que faz a sua obra. E o Senhor me fez lembrar isso. Filha, quando você cuida das minhas coisas, eu cuido de você. Eu estava olhando para um lugar, pensando que vinha de um lugar e não veio. Porque o Senhor estava me testando, me ensinando a confiar nele. Depender de Deus, meu irmão e minha irmã, exige confiança. E é difícil porque às vezes você olha para um lado e para o outro e as portas estão fechadas. Mas ainda assim você precisa continuar confiando, crendo, olhando para o alvo. A recompensa do que você está fazendo. O Senhor cuida de você enquanto você cuida do que é dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossa parentela. Que haja uma grande recompensa do Senhor na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que estava aqui, que porventura vai ver esse vídeo, que acha que não tem mais solução, que não há mais recompensa, que o Senhor não está vendo os seus esforços. Ele me trouxe aqui como resposta dele para a sua vida. Que há recompensa para o seu trabalho. E que está vindo uma grande recompensa, porque ele não é um Deus de migalhas. Ele é um Deus grande, que faz coisas grandes, amém? Quero convidar você para deixar o seu joinha, para ajudar na divulgação dos vídeos, porque é assim que o YouTube entende que o vídeo ele é um vídeo que é bom e que assim ele recomenda para outras pessoas, amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E não esqueça, guarde na tábua do seu coração que há uma grande recompensa do Senhor chegando para a sua vida. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não pode colocar a mão no arado e olhar para trás. Você tem que continuar olhando para o Senhor, porque foi Ele que te chamou para fazer a obra. E se você está debaixo da palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai trazer para você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, porque Ele está cuidando de você.
Enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida de você. E ele não é um Deus limitado, que só vê uma área e as outras não. Ele cuida de todas as áreas. Amém? Glória a Deus.